Boa noite, meninas. Hoje nós vamos dar continuidade a mais uma aula da nossa disciplina Noções de Administração Hospitalar. Finalizando hoje, né, essa disciplina, e próxima semana vamos iniciar mais uma disciplina. Vou pedir desculpa só por conta do barulho, porque na frente daqui de casa o movimento é muito grande e por conta do passarinho dentro de casa, ele tá cantando que Deus beija. Mas vai dar pra vocês ouvirem direitinho, isso não vai atrapalhar não, viu? Docente sou eu. Aqui, desmembrando, né, a parte que nós já vimos da aula de noção de administração hospitalar. Nós temos a introdução, que falamos sobre o hospital, o conceito, as funções, as classificações, os elementos, a organização e funcionamento, as teorias e os princípios administrativos que vamos falar hoje, e a parte de organização. Essa parte eu vou dar uma pincelada para vocês, até porque na aula anterior de administração de unidades de atenção básica, a gente falou sobre planejamento e a gente também falou sobre as teorias e os princípios administrativos. Lembra que eu ainda pedi para vocês fazerem uma atividade sobre as teorias? Então hoje eu só vou falar de uma maneira bem breve e rápida sobre esse assunto, e sabendo que a gente já fez uma abordagem anterior um pouco mais profunda sobre ele. As unidades, né, a organização e funcionamento das unidades de internação, que vocês já explicaram com a apresentação do seminário. Ficou faltando apenas a unidade de ambulatório ou de pacientes externos. É um pouco estranho, né, essa apresentação de seminário assim por vídeo, mas é bom porque todo mundo participa, vocês também estimulam um pouco mais a fazer uma pesquisa, tá estudando um pouquinho mais. Então, isso é importante. Infelizmente, a gente está nessa fase, né, de fazer a parte tudo online, mas eu acredito que em breve a gente vai estar de volta e podendo fazer as nossas aulas presenciais, que fica até mais fácil para vocês participarem, tirar as dúvidas, não fica muito refém da internet. Eu vou falar sobre a unidade de ambulatório de pacientes externos, que foi o único tópico que ficou sem apresentação. Aí eu vou falar para vocês não ficarem também sem a abordagem do assunto. A unidade de ambulatório, eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar, principalmente quando você faz alguma marcação de algum exame e alguém fala, na central de marcação fala, é na parte ambulatorial, é no ambulatório de tal lugar, é no ambulatório do hospital X. Então, eu acredito que se não ouviu, pode ser que escutem futuramente, e se não, tá ouvindo hoje, né? Então, é um conjunto de elementos, caminhão, que possibilita o atendimento de pacientes para diagnóstico e tratamento quando encontrada a necessidade de internação. Quando não tem necessidade de internação, o paciente é direcionado para essa unidade de ambulatório, unidade de atendimento ambulatorial. Deve estar localizado de modo a ter entrada privativa, independente, com fácil acesso aos serviços complementares de diagnóstico e tratamento. A circulação interna deverá ser própria. Essa unidade deverá ser planejada para atender as necessidades do paciente, a fim de alcançar os objetivos propostos em seu regimento. Quais são os elementos que compõem essa unidade do ambulatório? Na apostila de vocês citam alguns elementos. Lógico que vocês podem se deparar com alguma característica física, por exemplo, da estrutura física, que não pode ter nessa unidade. Aqui mesmo tem o consultório de enfermagem. Alguns ambulatórios hoje, a gente sabe que, antes, os anteriores, a gente sabe que não tem. Hoje pode ser que já tenha, que já é uma realidade a consulta de enfermagem. Tirar esse estereótipo de que enfermeiro só é só para fazer a parte assistencial e não ter a parte de consultório. Então, algumas coisas aqui é mais ou menos o básico, mas algumas coisas podem vir a mais ou a menos, mas aqui é mais ou menos o básico do que vocês podem encontrar em uma unidade ambulatorial, por exemplo. Os elementos que compõem a unidade ambulatória são os seguintes: o hall de entrada, aquela parte de entrada, sala de espera, recepção, registro, onde você vai dar seus documentos, sinalizar qual é a parte, qual o tipo de especialidade que você vai ser atendido, qual o tipo de atendimento que você vai fazer naquele momento. Os sanitários, para o público, para os profissionais, sala administrativa, sala para chefia,
sala de chefia na unidade com sanitário anexo, um consultório diferenciado, por exemplo, às vezes o ambulatório do hospital X, aí esse ambulatório do hospital X vai ter X coisas, vai ter X especialidades. Por exemplo, aqui tem oftalmo, aqui tem otorrino, aqui tem odonto, sala para ações de saúde pública, sala de serviços, sala de utilidade, sala para consulta de enfermagem, que é uma realidade hoje, né? Antes isso aí não tinha. Sala de curativo, sutura e coleta de material, sala de reidratação oral e intravenosa, sala de inalação, copa, sala para depósito de material de limpeza, sala para serviço social, sala para visitadora sanitária, sala para inspetor de saneamento, sala de demonstração. Então, assim, essas são algumas salas que são padronizadas pelo Ministério, mas a gente pode encontrar diversas outras salas, até porque vão sempre se modernizando, né? Principalmente agora com o Covid, pode ter sido adaptadas para a abertura de novos ambientes em outras unidades e outras localidades. Então, vocês podem também ficar atentos a isso, mas o básico geralmente é isso. Essa sala de reidratação oral e venosa pode ser sala de medicação também, viu? Aqui eu tenho umas imagens mostrando basicamente alguns. Esse daqui de baixo é de Feira de Santana, Nossa da Mulher. A gente tem um ambulatório. Aí nós temos outro, sala do consultório, ambulatório, alguns exemplos, a sala de recepção. Aí você aguarda para seu atendimento. No horário do seu atendimento, o profissional vai lhe chamar, você vai sair e vai ser atendido pela especialidade definida. Processo de planejamento, como eu já falei para vocês, a gente já falou na aula de administração. Aqui eu só vou dar continuidade à disciplina para falar um pouco para vocês também relembrarem, certo? Um plano consiste na definição de objetivos, ordenação de recursos e materiais, determinação de métodos, estabelecimento de medidas de tempo, na localização especial de atividades e outras especificações necessárias a condutas. Então, se eu hoje vou fazer, por exemplo, eu sempre faço os exemplos da minha prática, porque fica mais fácil, né? Se eu for hoje, estamos em campanha de vacinação. Eu preciso vacinar X localidades em determinado tempo. Em um mês tem que ter uma meta de vacinar aquele quantitativo de crianças. Então, eu vou definir qual é o meu objetivo. Qual é o meu objetivo? É alcançar a meta da vacina. O que eu vou precisar? Quais são os meus recursos humanos e materiais para que essa meta seja alcançada? Eu vou precisar de funcionário, eu vou precisar de seringa, eu vou precisar de algodão, eu vou precisar de transporte. Quais são os métodos? Como é que eu vou fazer essa organização? Qual a quantidade de tempo? Qual a qualidade? Então, tudo isso, não só para isso, como, por exemplo, em um hospital, em relação à realização de curativos, realização de processos de enfermagem. Então, tudo você tem que fazer uma definição, ordenar os recursos que você vai usar, o tempo, a quantidade de pessoas que você vai usar, a localização. Em todo o plano, devemos distinguir 3 aspectos: o objetivo, o meio e a ordem de atuação. Então, qual é o meu objetivo? Eu vou utilizar o que para fazer aquele objetivo? A ordem de atuação, eu vou fazer como? Eu vou começar pelo quê? Eu vou começar vacinando assim, vacinando criança, vacinando idoso, eu vou começar de qual forma? Temos dentro do planejamento, por exemplo, o plano é genérico, instrumento político, o programa é um instrumento de gestão, o projeto de detalhamento ordenado do plano, que visa o alcance de metas a fins de um objetivo específico do plano. Quais são as vantagens da gente ter essa planificação? Possibilita a organização, facilita a motivação, fomenta a organização, dá estímulo, torna possível a coordenação e o controle, desenvolve o sentido de análise, observação e avaliação. A partir do momento que eu planejo uma ação, eu vou saber se vai me facilitar a chegar à meta, facilita a minha organização. Eu vou ver, vai dar o estímulo, vou dizer, poxa, tá dando certo, tô fazendo assim, tá dando certo, não só para quem tá organizando, mas também para a equipe. Eu vou analisar, vou ver o que tá faltando, vou ver o que pode melhorar. As fases ou etapas de um plano. A gente tem a fixação dos objetivos, o que se pretende conseguir, as suas dimensões temporárias e espaciais, seus limites monetários, a fase da preparação do plano, conhecimento da realidade, coleta de dados, análise crítica, conclusão e a investigação, aspecto técnico, econômico, financeiro e aspecto jurídico legal. A DP do plano precisa também dessa parte.
Terceira fase, a ordenação do plano. Eu vou enumerar os indivíduos de execução, os atingidos, os métodos utilizados e meios necessários, o tempo, lugar de execução e controle. Quarta fase, decisão. Para decidir são necessárias três pessoas. Enumeração de todas as possíveis, determinação das consequências, composição das consequências. A decisão compreende também a aprovação do plano, dotação do plano e a aplicação do plano. Então, eu como coordenadora de unidade, a partir do momento que eu elaboro um plano, eu não posso simplesmente chegar e falar assim, gente, o plano é esse. Não, a gente tem que sentar com a equipe, discutir, ver quais são as formas de melhorar, o que é que a gente pode fazer para mudar, o que é que eu tenho, quais são os recursos que eu tenho, quais são os recursos que eu vou utilizar, quais são os recursos que eu vou solicitar, para poder, a partir disso daí, aplicar e ter uma boa avaliação. Execução, coordenação, regularidade financeira, avaliação contínua de resultados, avaliação final, examinar as questões postas pela execução, averiguar as causas para discrepâncias sugeridas, totalizar os resultados, aferir os objetivos alcançados como planejado. Entrando agora a parte das teorias administrativas, nós temos inúmeras teorias, né? Várias teorias administrativas que a parte da administração traz essas teorias. Nós da saúde estudamos algumas, porque algumas delas têm aplicação lógica no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Temos várias, como vocês já fizeram no trabalho anterior, que eu solicitei para vocês na disciplina anterior, para vocês verem algumas teorias que são as mais usadas. E hoje a gente vai só falar quais são as principais para o curso técnico de enfermagem e desmistificar um pouquinho do que cada uma traz para a gente. Na área hospitalar, observa-se grande influência da teoria clássica, que é de Henry Fowler, e a teoria científica, que é de Frederick Taylor. Taylor e Fayol, dois cientistas, são os pioneiros da administração científica. O técnico de enfermagem deverá conhecer os princípios administrativos de Fayol e Taylor. Deverão conhecer, isso aí o conhecerão, viu? Mas é conhecer. Então, assim, falando em teorias administrativas, quais são as teorias que vocês precisam estudar um pouco mais, dar uma lida um pouco mais, procurar saber um pouco mais? São essas duas, certo? São esses dois autores aí para vocês procurarem, quem quiser, né, tiver o interesse de procurar estudar um pouquinho mais. São princípios administrativos de Fayol: divisão do trabalho, da autoridade e responsabilidade, de disciplina, da unidade de comando, da unidade de direção, da hierarquia, da subordinação, do interesse particular ao interesse geral, da remuneração do pessoal, da centralização, da equidade da ordem, um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. Entre os princípios administrativos de Taylor são fundamentais: desenvolvimento de uma verdadeira ciência, seleção científica do trabalho, instrução e treinamento científico do trabalho, cooperação íntima e cordial entre a direção e os trabalhadores. Vocês vão muito, depois que vocês conhecerem as duas, vocês podem depois comparar no ambiente de trabalho sobre esses princípios administrativos. Os princípios gerais da administração, segundo Fayol, a divisão do trabalho consiste na especialização das tarefas das pessoas para aumentar a eficiência. Então, se eu tenho uma função, por exemplo, em um hospital, cada um vai fazer a sua função para chegar num resultado comum, né? Então, dividindo esse trabalho, a gente vai aumentar a eficiência. A autoridade e responsabilidade. A autoridade é o direito de dar ordens e o poder de esperar a obediência. A responsabilidade é uma consequência natural da autoridade. Ambas devem estar equilibradas entre si. Então, sempre vai ter essa parte de autoridade e responsabilidade. Alguém que vai estar para ter essa parte da autoridade e a responsabilidade para ter essa obediência também, né? E esperar essa obediência. Disciplina depende da obediência, aplicação, energia, comportamento e respeito de acordos estabelecidos. Unidade de comando: cada empregado deve receber ordens da unidade apenas de um superior. E o princípio da autoridade única, é o princípio da autoridade única. Então, se eu sou a enfermeira, coordenadora da obstetrícia, eu vou coordenar os meus técnicos dessa ala da obstetrícia. Então,
Cada um vai seguir fazendo a sua função, respeitando o seu chefe, né? No caso. Chefe é uma palavra tão forte, né? Mas ainda se utiliza. Unidade de direção, uma cabeça e um plano para cada grupo de atividade que tem o mesmo objetivo. Subordinação de interesses individuais aos interesses geral deve sobrepor os interesses particulares. Interesses gerais devem sobrepor os interesses particulares. Então, sempre o interesse da coletividade. A remuneração do pessoal deve haver justa e garantida a satisfação para os empregados e para a organização em termos de retribuição. Centralização refere-se à concentração da autoridade no topo da hierarquia da organização. Cadeia escalar é a linha de autoridade que vai do escalão mais alto ao mais baixo, é o princípio do comando. Ordem, um lugar para cada coisa, em seu lugar, é a ordem material e humana. Equidade, amabilidade e justiça para alcançar a lealdade das pessoas. Daquela parte de você não dá mais a fulano e menos a cicrano. Então tem que ser todo mundo igual, porque a partir disso todo mundo vai ser leal a você, no caso o chefe. No momento que você libera fulano tal hora e não libera cicrano, você não está agindo com equidade nem com justiça, né? Estabilidade e duração no cargo do pessoal. A rotação tem um impacto negativo sobre a eficiência da organização. Quanto mais tempo a pessoa permanece no cargo, tanto melhor. Então não tem aquela... A visão dele não é de, por exemplo, um profissional passar X anos em determinado cargo. Isso para ele, alguns falam que isso é ruim, que isso vai deteriorizar, mas para ele acha que quanto mais ele está ali, mais ele vai ser específico na área e mais vai trazer lucro para a empresa. Iniciativa, capacidade de visualizar um plano e assegurar seu sucesso. E espírito de equipe, harmonia e união entre as pessoas são grandes forças para a organização. Teoria clássica da administração, conceber a organização como se for uma estrutura, baseia-se na organização militar, organização eclesiástica. Para fora, tratados por alguns de seus princípios de administração, a saber, divisão do trabalho, autoridade e responsabilidade, unidade de comando. Uma pessoa deve receber ordens de um só chefe. Então não tem essa coisa de eu trabalhar em uma unidade e 10 pessoas mandarem em mim. Não, é um chefe só, senão fica bagunçado. Unidade de direção, um só chefe, um só plano, centralização e hierarquia. Aí nós temos presidente, diretor, gerente, chefe, subordinado. Sempre vai seguir esse organograma. A teoria das relações humanas, ela nasceu da necessidade de se corrigir a forte tendência da desumanização do trabalho, surgida com a aplicação de métodos rigorosos, científicos e precisos, aos quais os trabalhadores deveriam forçosamente submeter-se. É uma técnica administração por objetivo, gestão por objetivos. É uma técnica participativa de planejamento e avaliação, através da qual superiores e subordinados conjuntamente definem aspectos prioritários e estabelecem objetivos, resultados a serem alcançados. Em determinado período de tempo e em termos qualitativos dimensionados as respectivas contribuições e metas, e acompanham sistematicamente o desempenho e controle procedendo às correções necessárias. Aqui nós temos um quadro comparativo entre a teoria clássica e a teoria das relações humanas. Então, a clássica trata e organiza como uma máquina, e a humana trata e organiza como um grupo de pessoas. A clássica enfatiza as teorias e a tecnologia, a humana enfatiza as pessoas. A clássica inspirada em sistema de engenharia, as humanas inspirada em sistema de pessoas. A clássica linha clara de autoridade, as humanas delegação plena de autoridade. A clássica especialização em competência técnica, a humana confiança e abertura. Acentuada divisão de trabalho, ênfase nas relações humanas, confiança nas regras de regulamentação, confiança nas pessoas. Clara separação entre a linha staff e dinâmica em grupo de interpessoal. Então, assim, futuramente vocês vão encontrar muitas dessas diferenças da teoria clássica e das relações humanas. Algumas empresas ainda seguem com essa teoria clássica. Tem um chefe, tem um subordinado, e só um chefe mandar, e, enfim, tudo isso que está aí. E outras já seguem nas relações humanas, de olhar mais o profissional, dar ênfase nas relações humanas, confiar mais no profissional, aquela coisa de você confiar, trazer o profissional para dentro da sua empresa, entendeu?
Mas futuramente, quando vocês forem trabalhar, vocês vão conseguir identificar e diferenciar quais são os tipos de teorias de administrativa de cada localidade. Às vezes hoje vocês podem ouvir e falar assim, é tanta coisa que isso pra gente não é muito importante. Mas quando vocês estiverem no âmbito de trabalho, vocês vão conseguir identificar, como hoje eu já consigo identificar, por exemplo, entendeu? Hoje no ambiente de trabalho eu já consigo, isso aqui a forma de administração é aquela baseada na teoria tal, entendeu? Então assim, futuramente vocês vão conseguir entender. Eu tenho uma atividade para vocês já para a próxima aula. Essa atividade eu vou mandar para vocês no grupo. Vou mandar o documentozinho para vocês. Isso aqui já é um resumo para a nossa próxima aula, que é de fundamentos. E eu vou pedir para vocês responderem esse questionário, que é como se fosse basicamente um resumo de tudo que a gente vai falar na próxima disciplina, certo? Então vocês estão me devendo, algumas duplas estão me devendo a parte escrita da apresentação do seminário, que foi feita na terça. Aí vocês me entreguem até terça-feira da próxima semana para eu poder finalizar a disciplina e já começar essa daqui. Essa daqui eu vou deixar a critério de vocês, se vocês querem para entregar terça ou querem para entregar na quinta. Porque se vocês entregarem terça, aí a gente já inicia a disciplina. Se não, a gente deixa para entregar quinta-feira, vocês me entregam na quinta e aí quinta-feira a gente já dá início à disciplina. É bom vocês fazerem a atividade porque vocês tem alguns pontos aqui que dá para vocês relembrarem, alguns assuntos que já foram passados, e vocês também terem que fazer um apanhado geral sobre o que vai ser falado na disciplina no decorrer das aulas, tá bom? Então, bom final de semana para vocês, boas atividades. Qualquer dúvida podem entrar em contato comigo. Desculpa pelo barulho, porque aqui, que mora na praça, a agonia é grande. Aí é moto, é carro, é foguete, é passarinho, é tanta coisa. Mas o importante foi que deu para fazer e vou estar enviando para vocês e aguardo o restante do pessoal também enviando as atividades, ok? É individual e eu quero que vocês me mandem pelo e-mail, viu? Não me mandem pelo WhatsApp, não. Porque pelo WhatsApp, meu WhatsApp está acabando ficando muito cheio de atividade e até para corrigir fica um pouco mais difícil. E pelo e-mail não, pelo e-mail eu faço download bonitinho, dá para dar uma lidinha, certo? Então me mandem pelo e-mail. Tá bom?